Olá, meus irmãos em Cristo, a graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você está assistindo esse vídeo. Que bom ter você conosco, que bom ter você no nosso canal, canal Colégio do Discípulo. Quando eu digo nosso porque esse canal também é seu. E se você ainda não é inscrito, esse canal pode ser um pouquinho seu também. Como? Basta você se inscrever, dar o seu like, ativa o sininho das notificações e você vai receber todo e qualquer conteúdo que nós colocamos aqui. Fazendo isso também, você nos ajuda bastante, porque o YouTube ele abre uma janela maior de visualizações para a gente. Então não vai tomar tempo nem dinheiro e você vai ser edificado e vai nos ajudar também fazendo isso, tá? Então eu conto com você. Hoje nós vamos falar sobre a Escola Bíblica Dominical, a classe dos adultos, a revista da CPAD, comentada pelo pastor José Gonçalves, com o título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Já estamos na lição de número 11, estamos aí caminhando para o final do nosso primeiro trimestre, tá? Essa lição que é a lição que vai ser ministrada presencialmente no dia 17 de março, tá bom? Estamos chegando ao fim do primeiro trimestre e nós já temos a revista do segundo trimestre desse ano, tá? A revista que tem por título A Carreira que nos está proposta, O Caminho da Salvação, Santidade e Perseverança para chegar ao céu. Ela é comentada pelo pastor Osiel Gomes, tá? Então eu já tenho essa revista. No vídeo da próxima lição, vou apresentar ela lição por lição, tá bom? Para você saber um pouquinho mais do segundo trimestre. Já vou te adiantar algumas coisas, tá? Nós vamos então para a nossa lição, que é a 11ª. E claro, junto nós vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Pense num presente, uma demonstração de afeto que você gostaria de ganhar do ser amado, o filho, o marido, a esposa, ou dos seus pais, alguém próximo, alguém que você ama. Tal presente teria o mesmo valor se você descobrisse que ele foi roubado pela pessoa amada? Ou tal demonstração seria bem recebida se viesse como uma barganha para o outro conseguir o interesse pessoal? E se fosse um presente dado por culpa devido a uma traição, você ainda gostaria de recebê-lo? Pois é, se até mesmo nós, tão limitados e pecadores, temos critérios para aceitar uma demonstração de afeto, imagine o nosso Deus que é santo. O Salmo 51:17 diz que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Pensando nisso, vamos pensar no nosso culto a Deus. Como nós oferecemos o culto a Deus? O que é o culto para você? Para isso, nós temos lá na nossa descrição, além dos links que nós já colocamos de dinâmicas e subsídios para você, tem uma pesquisa sobre o que é o culto. E essa pesquisa está sendo compartilhada por diversas pessoas, tá? Do nosso grupo, Manual da EBD. Por falar nisso, na descrição também tem um link desse grupo abençoado. E na próxima lição eu vou colocar o resultado dessa pesquisa. Vai na descrição, clica no link e participa dessa pesquisa, onde nós estamos perguntando sobre o que é o culto para você. E hoje nós vamos falar sobre isso. Essa lição que tem por objetivo identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e conteúdo, compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico e enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. Para isso temos como texto áureo a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. O que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. O que fazer num culto? Paulo, ele diz, quando vos ajunteis, ou seja, adoração coletiva. Tem de salmo. A ideia de Paulo aqui é o inário hebraico. É o louvor de gratidão, reverência. Se você abrir os salmos, você vai ver que Deus é o centro da adoração. Então é reverência, gratidão,
é louvor a Deus, é teocêntrico, é cristocêntrico, é pneumatocêntrico. Ou seja, Deus, Jesus e o Espírito Santo é o centro de toda adoração. Aí Paulo também fala de doutrina. Tem doutrina. Quando Paulo se refere à doutrina, ele está falando da Torá, da lei. Ou seja, ele está falando do ensino, da pregação, da exposição da palavra. Aí ele continua e diz, tem revelação. E aqui, é claro que também se refere ao dom de revelação, mas Paulo ele está apontando para os livros proféticos. Então, Paulo até aqui ele fala da lei, do escrito, dos profetas. E aí ele fala, tem de línguas, né, que é a manifestação do dom de línguas. Aí Paulo fala da interpretação, como ele já tinha ensinado aos coríntios a se limitar do seu dom pessoal em favor de um bem maior. Então, Paulo está falando aqui do culto em geral e ele conclui dizendo que tudo isso é para edificação, crescimento, amadurecimento do corpo de Cristo. A verdade prática diz que o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Vai na descrição também que tem um link do nosso grupo no WhatsApp e também das redes sociais e você tem acesso também à leitura diária para você trabalhar ela na sua classe. Então vamos para a nossa leitura bíblica em classe que está em Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 21. Efésios capítulo 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, essas palavras são um alerta sério. Os cristãos devem ser sábios e cuidadosos em tudo, inclusive no uso do tempo. O nosso uso do tempo não é neutro, ele pode ser negativo se não for investido no bem. Então Paulo ele diz isso para que entendamos qual seja a vontade de Deus. Paulo ele trabalha muito a questão do excesso, e os imperativos de Paulo contrastam a diferença de estar sob a influência do vinho, né, que leva ao excesso, e estar sob a influência do espírito, que leva a uma vida cheia de alegria. Os mandamentos são plurais, portanto, não se referem apenas a indivíduos, mas à comunidade da fé como um todo. Então Paulo ele trabalha, né, como a plenitude do Espírito é demonstrada com entendimento espiritual, louvor e gratidão constante e abrangente. Então, a igreja cheia do Espírito será conhecida pelo louvor, pela gratidão que tem a Deus. E além disso, os cristãos darão mostras de domínio próprio, encorajamento mútuo e mútua submissão, o contrário de grosseria, arrogância e imposição de si mesmo. Ele termina o versículo 21 instruindo aos crentes de que eles se sujeitassem uns aos outros no temor de Deus. Então esse versículo é a articulação que une tanto o que Paulo diz antes como o que ele vai dizer depois. Então é muito importante, e eu vou citar o texto da leitura bíblica em classe durante a nossa lição, para que nós possamos entender algumas coisas dentro desse relato de Paulo. Nessa lição temos o propósito de estudar preceitos do culto cristão. Nos aprofundaremos em sua natureza, observando-o como uma forma de servir, obedecer e adorar a Deus, que requer, portanto, reverência, ordem e santidade devida. Através das Sagradas Escrituras veremos que tanto o conteúdo como a maneira de cultuar são importantes, e isso é evidenciado na adoração focada exclusivamente no Senhor e na edificação da igreja. E como marca da liturgia pentecostal, veremos a adoração fervorosa e a exposição da palavra como primazia. Tá? Então nós vamos ver a natureza do culto, o propósito do culto, a liturgia do culto. E a nossa introdução diz que nessa lição vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são propósitos sublimes
do verdadeiro culto cristão. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Então, o primeiro tópico vai tratar da natureza do culto. O subtópico 1 fala do culto como serviço a Deus. O subtópico 2 nos mostra que o culto deve ser solene. E o subtópico 3, o culto é santo. O termo culto é definido pelos léxicos como adoração ou homenagem à divindade em qualquer de suas esferas. Ou, figuradamente, adoração, veneração ou reverência. De uma forma simples, podemos dizer que o culto está relacionado com a nossa atitude, forma e maneira como expressamos adoração ao Deus a quem servimos. No hebraico bíblico, o culto é visto como um serviço a Deus. Nesse aspecto, é posto em realce a ação ritual e a atitude interior como o culto é prestado. Então, o culto é um serviço a Deus. E como um serviço, isto é uma vida entregue e consagrada a Deus. Lá em Deuteronômio 6:13, o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás ou prestarás culto, e pelo seu nome jurarás. Nós vemos que Jesus ele repete isso para Satanás quando ele é tentado em Mateus 4:10, e o contexto ali fala de adoração. Satanás quer que Jesus adore a ele, e aí ele cita Deuteronômio e diz: e só a ele adorarás, e somente a ele servirás. E nós temos diversos textos no Antigo Testamento onde Deus ordena que o seu povo não faça ídolo, não se prostre diante deles e nem lhes preste culto. Levítico 26, versículo 1 também, Salmos 97, verso 7. Então, há um modelo pré-estabelecido no Antigo Testamento e Jesus ele declara isso para Satanás. Então, nós temos que olhar para o Antigo Testamento para entender que existe um modelo pré-estabelecido. Então, o culto, ele fala tanto de atitude com a qual se cultua, como a forma com a qual se cultua. É uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. Então, existe a minha adoração pessoal e quando nos reunimos como uma adoração coletiva. E a adoração é muito importante. A adoração ela é de suprema importância por causa de quem somos. Como o homem foi criado? À imagem de Deus. E como assim? Em essência, Deus criou uma criatura que em algumas áreas partilharia de experiências similares com os animais, como respirar, dormir, comer e etc. Mas essa criatura seria capaz de fazer algo que nenhum animal poderia fazer. Ou seja, curvar a sua cabeça e agradecer a Deus pela comida que iria comer. É uma maneira de adorar. A diferença de Adão e as outras criaturas no jardim não estava em seu tamanho ou força, mas em sua capacidade e ordem para adorar ao Criador. Deus não criou o homem para construir a maior escola dominical no Éden ou para ganhar aquela alma perto do inferno, mas para ter comunhão e seguir o seu Criador. No nosso universo existem milhões e milhões de formas de vida. Porém, a capacidade e a consciência de adorar o seu Criador, isso pertence aos humanos e aos anjos, né? Então adorar a Deus é de suprema importância, não só por causa de quem eu sou, mas por causa de quem Ele é. Ele, e somente Ele, Ele é o único Deus, Ele é infinito, Ele é onipresente, onipotente, Ele é onisciente, Ele é soberano, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é gracioso, Ele é amoroso, Ele é o doador de toda a vida, Ele que habita na eternidade, no alto e sublime trono, Ele que envia o Espírito Santo, Ele é o Pai do Senhor Jesus Cristo, Ele é a fonte de toda misericórdia, Ele é o Deus de toda consolação. Deus é digno de toda adoração. Então nós devemos adorar Ele pelo que Ele é e pelo que Ele fez. Não só por toda a existência, não só pela vida, mas também pelo resgate da nossa vida espiritual. Além de nos criar e de criar todo o universo, Deus ele deu seu único Filho para que nós hoje pudéssemos ter a justificação do nosso pecado, a regeneração. Hoje nós estamos em paz com Deus, graças ao que Ele fez. Então nós precisamos adorá-lo. Nós precisamos adorá-lo porque é o que Ele deseja de nós. Deus, Ele não pede, Deus, Ele ordena, Ele requer do seu povo que o adore. Aqui fica uma pergunta: como nós adoramos a Deus? Existe-se uma ideia no meio da igreja que adorar é cantar.
Eu te digo que isso não é adoração somente. E te digo mais, existe aquele que foi para a igreja, ficou no banquinho sentado, não ganhou oportunidade, voltou para casa, mas ele adorou a Deus. E existe aquele camarada do Ministério de Louvor que cantou, apresentou o seu show, mas não adorou a Deus. Então o que é adoração para você? Um barco com remo na areia é difícil de mover, mas quando a maré vem, é fácil. Assim é a igreja. Quando a adoração genuína está ausente da igreja, ela luta para fazer seu trabalho. Mas quando a maré do louvor, da adoração, se ergue, tudo fica melhor. Existe a história de um homem que sonhou que um anjo acompanhava ele até a igreja. Chegando na igreja, tudo estava lindo, os músicos todos lá, e eles cantavam e tocavam, mas não saía nenhum som. E aquele homem achou aquilo estranho. Quando de repente o ministro começou a levantar e falar, os seus lábios se moviam, mas não saía nenhum som. Então, intrigado com aquilo, o homem virou para o anjo e perguntou qual era o significado, e o anjo disse para ele: é assim que as coisas aparecem para a gente no céu. Você não ouve nada porque não existe nada para ouvir. Essas pessoas estão envolvidas na forma de adoração, mas os seus pensamentos estão em outras coisas. Então, adorar a Deus vai muito mais, vai muito além do que tocar um instrumento, do que cantar, vai muito além do que 2 horas de culto. Adorar a Deus é o mais alto e nobre ato que qualquer pessoa pode fazer. Quando os homens adoram, Deus fica satisfeito. E quando você adora, você se realize. Pense nisso. Por que Jesus Cristo veio? Ele veio transformar rebeldes em adoradores. Nós, que uma vez fomos autocentrados, precisamos ser completamente transformados para que possamos tirar a atenção de nós mesmos e tornarmos-nos capazes de adorar a Deus. Então, se adoração não é só louvor, o que é adoração? Paulo diz: quer comamos, ou quer bebamos, ou quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Então, toda a sua vida adora a Deus. A maneira que você se veste, o que você come, o jeito que você fala, os lugares aonde você anda, todas as suas ações podem adorar ou não a Deus. Então, o culto é adoração. 2 princípios essenciais ajudam a dirigir e orientar a adoração cristã. A adoração genuína acontece em espírito e em verdade, como Jesus declarou para aquela mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 23. Em outras palavras, a adoração não é apenas uma atividade física ou mental, mas também um exercício espiritual. Uma resposta apropriada à maneira como Deus se revelou a nós, especificamente através de seu Filho Jesus. Então, a adoração envolve a intenção sincera entre o espírito humano e o Santo Espírito de Deus. Então, aqui você já compreende que a adoração não é apenas quando você está na igreja, mas é um dia a dia, é uma vida, é uma prática constante. Agora, quando nós estamos reunidos na igreja, nós estamos numa adoração coletiva. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E essa adoração coletiva, o culto público, ele precisa ser solene. Solene é aquilo que traz respeito, é aquilo que traz majestade. Então, o culto precisa ser dessa maneira. O próprio apóstolo Paulo, no contexto do texto áureo, ele diz que nós precisamos fazer tudo com decência e com ordem, no culto. Então, o culto precisa ter decoro, decência, ordem. E também nós temos sempre que lembrar que o culto precisa ser santo. No Antigo Testamento, a gente vê que nada que fosse profano fazia parte do culto e da vida de quem praticava no Antigo Testamento. No Novo Testamento não é diferente. O Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto. Isso é, de uma vida em serviço a Deus. Paulo diz aos Gálatas: andai no Espírito. Não é algo que é só na igreja, mas a igreja é o espaço sacro onde o culto acontece. Lá em Atos 13, por exemplo, nós vemos que eles estavam reunidos servindo a Deus quando o Espírito Santo mandou separar os primeiros missionários. Então, nesse caso, tanto a conduta quanto o modo de viver são levados em conta na esfera do culto. Deus, ele é o mesmo. A sua santidade deve ser reverenciada, respeitada, adorada. Afinal, é isso que até os serafins fazem ao redor do seu trono, em Isaías 6. Eles declaram santo, 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 3 vezes santo. Eles dão ênfase à santidade de Deus. Em Levítico 20, 26, ele nos ordena ser santos porque ele é santo,
E nós vemos também no Novo Testamento, Pedro repete isso aqui para a igreja. Só que não é só para o Antigo Testamento. Nós vemos que tinha-se o tabernáculo, tinha um lugar separado para ele, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então o culto no Antigo Testamento era separado, tinha que ter uma série de rituais, tinha que ter uma série de preparação, tinha que ter expiação pelo pecado, ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Existia uma série de problemas para o homem que estava afastado de Deus por conta da santidade de Deus. Hoje mudou? Obviamente que não. O que mudou hoje é que o sangue de Jesus nos justifica de todo pecado. É que o sacrifício maior já foi oferecido por nós. E João Batista declara, quando vê Jesus, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas isso não muda a questão da santidade de Deus. Então, Deus ainda é santo e o culto a Deus precisa zelar pela sua santidade. Sendo o culto uma forma de serviço a Deus, a sua prática requer reverência, ordem e santidade. O tópico 2 vai falar do propósito do culto. Nós vimos a natureza do culto, agora nós vamos ver o propósito do culto. Subtópico 1, glorificar a Deus. Subtópico 2, quando não se cultua a Deus. E subtópico 3, edificar a igreja. Então, gente, culto não é receber, culto é entregar. Eu vejo as pessoas dizendo muito nos cultos, você veio aqui para receber algo. Você veio aqui porque Deus quer te dar algo. Você veio aqui para sair daqui cheio e etc e tal. Preste atenção. O culto não é receber. O culto é entregar. Você veio receber sua casa. Você veio receber a chave do seu carro. Culto não é para mim receber nada. Culto é para entregar a minha adoração, reverência, serviço a Deus. Então, o principal propósito do culto é glorificar a Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus ele fala para Moisés lá em Êxodo, ninguém chegará diante de mim de mãos vazias. Então, é preciso estar de mãos cheias na presença de Deus. É preciso entregar a minha adoração a Deus. Eu fico vendo pessoas dizendo o culto hoje foi ruim. Gente, como que o culto é ruim se quem presta o culto sou eu? Diga que o seu culto oferecido não foi bom, você não cultuou, você não é um adorador. Né? Como que eu posso fazer a comida e depois reclamar com outra pessoa da comida? Não, o culto quem presta sou eu. Se o culto foi ruim é porque eu não prestei meu culto a Deus. O salmista diz no Salmo 84, eu vou ler para você do verso 1 ao verso 4. Quão amáveis são seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelamente e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuadamente. Então o salmista aqui, ele está falando sobre o templo, sobre o culto. E olha como que é uma entrega. Paulo diz aos Romanos 12 que o culto racional que nós oferecemos é o nosso corpo em sacrifício vivo. Antes o sacrifício era morto, eram animais que eram mortos, mas agora é um sacrifício vivo, porque servimos a um Deus vivo, porque Jesus está vivo. Então cultuar a Ele é entregar, é glorificar a Deus, é entregar minha vida, é entregar minha melhor adoração, é louvar a Deus. Então o culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e os seus poderosos feitos. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Deus faz. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico e nunca antropocêntrico. Cristo é a esfera ou o lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Então, nós vemos louvores que falam de mim, que falam do homem, que eu sou o centro, você vai receber, que você vai chegar, que eu... Gente, o culto está virando para as pessoas. Cantores, pregadores são astros, são adorados nas igrejas. As pregações, isso só fala de autoajuda. Você vai vencer, você vai ganhar, você vai conquistar. Cadê as pregações sobre pecado? Cadê a pregação sobre cruz? Cadê a pregação sobre renúncia? Está virando um mercado gospel. É show, é boate com luzes acesas, é todo mundo rodando sem decência, sem ordem, sem racionalidade, sem razão. É um som do leão, um som do cachorro, um sobe na parede. Isso não é culto a Deus. O culto é racional, o culto é decente, o culto é santo, o culto é
teocêntrico. Deus precisa e deve ser glorificado no culto. O culto é pneumatocêntrico. O Espírito Santo precisa ter direção no culto. O culto é cristocêntrico. Cristo precisa estar no centro do culto. Afinal, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o eterno sumo sacerdote. Se Deus não é celebrado no culto, então o culto perdeu o seu real sentido. O propósito do culto é glorificar a Deus. E quando Deus não é glorificado, ele não é cultuado. Como eu estou citando, de fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios na ceia e ele disse: quando vos ajuntar num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Era como se ele dissesse: o que vocês estão celebrando não é a ceia. Não era um culto que eles estavam fazendo. Eles estavam indo para comer. O centro do que eles estavam fazendo não glorificava a Deus. Então o culto glorifica a Deus, assim como o texto áureo nos mostra, todo esse propósito, no fim, leva à edificação do corpo. Edificação, que no grego, oikodomel, que o comentarista diz que ocorre cerca de 40 vezes no Novo Testamento. E quando o substantivo oikodomé é traduzido como edificação, ocorre 18 vezes. O sentido é de algo que está sendo construído. Como, por exemplo, a gente vê na parábola da casa edificada na rocha. Pedro usa essa linguagem em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 5. E vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. O nosso culto, que tem por propósito principal adorar a Deus, glorificar a Deus, no final nos edifica. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para quê? O versículo 12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Paulo ele adverte muitos cristãos de Corinto o uso correto e moderado dos dons. E aos Efésios, no texto que eu acabei de ler, ele mostra que até os dons têm por propósito a edificação mútua. E o que Paulo diz aos Coríntios é: quando eu falo em línguas e não há a edificação da igreja, não tem propósito, porque falar em língua edifica a mim próprio. Então o que Paulo está dizendo é: o propósito do culto é a edificação mútua, e não a de uma pessoa só. Embora o alvo do culto seja Deus e não o ser humano, um culto legitimamente cristocêntrico edifica toda a igreja. Então nós vimos a natureza do culto, o propósito do culto, e agora nós vamos ver a liturgia do culto. Tópico 3. Subtópico 1, a exposição da Bíblia. Subtópico 2, a adoração entusiástica. E subtópico 3, o lugar da adoração no culto pentecostal. Se no final o culto cristocêntrico edifica o corpo, edifica a igreja, então como a edificação da igreja pode acontecer se não houver a exposição da palavra de Deus? O maior método, o maior meio para que a igreja seja edificada é pela palavra, é pelo ensinamento da palavra, é pela exposição bíblica. Como eu disse, o culto você entrega, mas se há um momento no culto que Deus entrega algo a você, esse momento é o momento da pregação, é a exposição bíblica. Então a leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja e responsável pela liturgia do culto deve ficar atento ao lugar que as Escrituras têm no culto. Eu vou até fazer aqui uma espécie de desabafo. A gente que pela graça prega em alguns locais, aí a gente acaba estando em muitas igrejas diferentes, claro, a maioria é Assembleia de Deus, nós ficamos tristes, porque o lugar da pregação ele é pouco valorizado. Já temos 30 minutos para a exposição da palavra, e é difícil alguém te dar os 30 minutos. O tempo da pregação está sendo sufocado por outras coisas. E como eu fico feliz quando eu chego numa igreja que dá prioridade à pregação da palavra, que dá 1 hora para você pregar, não é porque eu quero falar mais, é porque eu entendo que a hora da pregação ela é Deus falando com a igreja. Precisa ocupar a primazia no culto cristocêntrico. No texto áureo, onde Paulo fala: quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua. Paulo diz: tem salmo, mas também tem doutrina.
o louvor, cantar e não ter palavra, o culto é incompleto. Então Paulo ele mostra que precisa ter louvor, mas precisa ter disciplina, doutrina, instrução. Jesus, ele, Mateus 28, versículo 19, na grande comissão, ele manda ir, pregar o evangelho e ensinar. E como ensinar se não for pela palavra? Atos 2, 41 e 42, eu vou ler com você. No dia do Pentecoste, diz assim: Pedro acaba de pregar a palavra. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E como que eles viveram agora? Versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas Lucas ele lista primeiro a doutrina dos apóstolos. Pedro expõe um sermão excelente. Ele faz a introdução, ele faz a aplicação, porque ele mostra que aquilo que o profeta dizia é o que aconteceu naquele momento, ele faz a conclusão e ele faz o apelo. E quase 3.000 almas se convertem e são batizados, e depois eles vivem de acordo com aquela doutrina. A palavra de Deus é o que rege, a palavra de Deus é o que edifica, a palavra de Deus precisa ter a primazia no culto. Atos, capítulo 6, versículo 7, diz que crescia a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que dá crescimento à igreja. E isso é repetido em Atos 12, 24, em Atos 19, versículo 20, que a palavra de Deus crescia. Então a palavra de Deus, ela precisa ter um lugar de importância no culto. E nós, pentecostais, damos valor a isso. O comentarista também, ele fala da adoração entusiástica. E também ele fala sobre o lugar da adoração no culto pentecostal. O culto pentecostal, ele é marcado pela primazia da palavra, pela adoração entusiástica. Por isso que eu estou mostrando tanto a declaração de fé das Assembleias de Deus nesse trimestre. É muito bom que você, professor, leve a declaração de fé e sempre mostre, exponha aos seus alunos o que a nossa denominação pensa de fato sobre o que está sendo ensinado. Então, a declaração de fé das Assembleias de Deus, na página 144, falando de culto, fala sobre adoração pública e coletiva. Reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Jesus prometeu em Mateus 18, 20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. A adoração pública é a atividade de glorificar a Deus em coletividade e serve também para comunhão, despertamento, exortação e edificação da igreja. Essa adoração pública é realizada com ordem e decência para que os descrentes reconheçam a presença de Deus no culto e para que somente Deus seja adorado no culto da igreja. Nenhuma prerrogativa é dada a anjos e a seres humanos, pois Deus não divide sua glória com ninguém. Isaías 48, 11. Portanto, confessamos que na adoração pública, a oração, os cânticos, o ofertório, a pregação e o exercício dos dons espirituais na igreja, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Entendemos que a adoração pública é um encontro com Deus para um diálogo. Nós conversamos com Ele por meio de nossas orações, cânticos e ofertas. E Deus fala conosco por sua palavra, pregação e ensino, e das manifestações dos dons espirituais. Essa é a adoração pública. E falando da adoração individual, nós adoramos a Deus como crentes individuais e em todo o tempo. João 4,23 diz que a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que assim o adoram. Então ensinamos que a verdadeira adoração é aquela que nasce no coração e é expressa com obediência à vontade de Deus, sendo percebida pelo testemunho individual que glorifica ao Senhor da igreja. Negamos que a adoração e a espiritualidade de alguém possam ser medidas, percebidas ou avaliadas exclusivamente pelo exercício dos dons espirituais. Ensinamos que a adoração é uma atividade espiritual e precisa ser efetuada pelo poder e fruto do Espírito Santo, na formação do caráter cristão na vida do adorador. Rejeitamos a hipocrisia e toda a aparência de piedade na vida do adorador. Na adoração individual, buscamos a santificação pessoal. Servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, essa é a visão do culto pentecostal, da adoração no culto pentecostal. Na verdade, a igreja primitiva era pentecostal. O uso do termo pentecostal é uma referência à contemporaneidade dos dons do Espírito.
do poder da ação do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. E Paulo, falando sobre liturgia de culto em Efésios 5, no versículo 18, antes de louvor, antes da adoração coletiva, Paulo fala para se encher do Espírito. Então, o culto pentecostal é um culto que é evidenciado pela adoração entusiástica, pela adoração alegre. Lembrando que pentecostal não é neopentecostal, né? Nós, pentecostais, acabamos pagando preço pelo culto neopentecostal em algumas igrejas, que é descontrolado, que dá ênfase à teologia da prosperidade, que é desorganizado. Lembrando que nós somos pentecostais. E como eu disse aqui, e como eu li aqui na declaração de fé das Assembleias de Deus, nós rejeitamos a bagunça no culto, tá? Ao mesmo tempo que rejeitamos a frieza no culto. Então o culto ele é entusiasmático, mas ele precisa dar ênfase à palavra de Deus e ele precisa ser regido por ordem e decência, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos que havia diversos elementos na adoração nos tempos do Antigo Testamento, como oração, sacrifício, oferta, louvor, cântico. Tudo isso fazia parte da liturgia do culto judaico, né? E depois no tabernáculo, e depois no templo, e depois nas sinagogas, né? A nossa liturgia de culto é simples e pentecostal, conforme o modelo do Novo Testamento. E o que é dito no texto áureo. O que fareis, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem a salmo, doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Ela consiste em oração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras sagradas, ou testemunho e contribuição financeira, ou seja, ofertas e dízimos. Então nós entendemos que a adoração está incompleta na falta de pelo menos um desses elementos, exceto se as circunstâncias forem desfavoráveis ou contrárias. Para terminar, só fazendo ênfase que a liturgia do culto, o modo do culto, nós temos princípios. Então, quando você vai para a Assembleia de Deus, para uma igreja pentecostal, nós seguimos um parâmetro de liturgia, um princípio. Outras igrejas seguem outro. Isso não é errado, isso não é pecado, tá bom? E também, a pessoa que está na direção do culto, ela pode necessariamente mudar a liturgia do culto, tá? Você conhece bem a liturgia da Assembleia de Deus, mas, em alguma ocasião, ela pode ser, sim, mudada, tá bom? Então, o culto pentecostal segue o modelo de liturgia neotestamentária, com expressão fervorosa de adoração e primazia ao ensino da palavra. A nossa conclusão diz que nessa lição vimos os princípios que devem reger o culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também tem de ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamismo pelo Espírito Santo. E eu espero em mais essa lição ter te ajudado, ter contribuído para a sua lição e espero você até as próximas lições, se Deus permitir. Fique na paz, um abraço, Deus abençoe sua vida.